A madrugada de 26 de dezembro de 1980 começou como qualquer outra para o pessoal destacado na base aérea de Woodbridge, um dos complexos norte-americanos instalados em solo britânico durante a Guerra Fria. Era um período de vigilância constante, em que qualquer movimento estranho no céu era imediatamente interpretado como possível atividade soviética. Por isso, quando os primeiros sinais surgiram, ninguém imaginou estar diante de algo que fugiria completamente dos protocolos militares tradicionais. A rotina era rígida, previsível, quase monótona, até que a floresta de Rendlesham, logo ao lado da base, rompeu essa normalidade com um brilho completamente inexplicável. Os primeiros militares a notar o fenômeno foram os policiais da Força de Segurança. Eles patrulhavam a área externa quando perceberam uma luz atravessando a copa das árvores, movendo-se de forma que não correspondia a nenhuma aeronave conhecida. Era uma luz intensa, pulsante, branca com tons avermelhados, que parecia descer em ângulos perfeitos, como se estivesse executando uma manobra controlada por inteligência própria. A primeira reação foi assumir que se tratava de um avião em queda. Protocolos de emergência foram acionados imediatamente. E foi exatamente nesse ponto que o caso Rendlesham começou a se afastar da lógica convencional. Os militares avançaram pela trilha da floresta em formação, equipados com lanternas de alta potência, rádios e armamento padrão. A noite estava úmida, com cheiro de pinho impregnado no ar, e o silêncio era tão profundo que o som das botas esmagando folhas secas parecia amplificado. Enquanto avançavam, perceberam que a luz diminuía de intensidade, mas não desaparecia. Ao contrário, parecia se mover entre as árvores, sempre adiante deles, como se os estivesse conduzindo. A impressão inicial de aeronave acidentada rapidamente deu lugar a uma sensação mais desconfortável. O objeto não parecia estar caindo. Parecia estar pousando. Quando chegaram a uma clareira, a primeira mudança notável foi a temperatura. O ar, que até então era frio e úmido, tornou-se estranhamente morno, como se houvesse uma fonte de energia irradiando o calor a poucos metros deles. As folhas no chão vibravam levemente, e não havia vento. Isso chamou a atenção imediata dos militares mais experientes, que sabiam diferenciar corrente de ar de uma vibração atmosférica anômala. E foi ali, naquele ponto, que a primeira observação visual direta ocorreu. Uma esfera luminosa, com núcleo branco e halo avermelhado, pairava sobre o solo, imóvel, silenciosa, mas claramente ativa. O relato, registrado posteriormente em depoimentos militares, descreve essa esfera com cerca de 2 a 3 metros de diâmetro, uma luz que não cegava os olhos, mas penetrava a retina, como se a mente tentasse entender uma geometria luminosa impossível. Os militares deram mais alguns passos, mas ao se aproximarem a uma distância de menos de 20 metros, o objeto inclinou-se levemente, como se notasse a aproximação deles. Não havia barulho, não havia vibração mecânica, apenas a luz, pulsando em intervalos regulares, quase respiratórios. O sargento Jim Penniston, que liderava o grupo, descreveu uma mudança na própria percepção ambiente. O rádio, que até então funcionava sem interferências, começou a emitir ruídos estáticos intensos, atravessados por sinais curtos, como microdescargas elétricas. A bússola militar que carregava girou 3 vezes sobre o próprio eixo e parou apontando para o leste, ignorando completamente o campo magnético terrestre. E, para completar, o relógio dele atrasaria 40 minutos naquela noite, algo registrado oficialmente e jamais explicado. O objeto permaneceu imóvel até que Penniston tomou a decisão de se aproximar. Cada passo que ele dava parecia alterar ligeiramente a pulsação luminosa. A luz interna mudava de branco para âmbar, depois para vermelho intenso, como se estivesse monitorando a aproximação humana. Quando Penniston chegou a menos de 10 metros do objeto, ele percebeu que havia detalhes estruturais na superfície, geometria, relevos, padrões. A ideia de esfera desaparecia à medida que ele observava. Era como se várias placas triangulares se interligassem, formando um corpo simétrico, sólido, com linhas que lembravam algo metálico, mas não refletiam luz da forma tradicional. Era como se a luz viesse de dentro. Nesse momento, um feixe estreito se projetou para o solo, iluminando a terra sob o objeto com uma precisão que nenhum equipamento militar conhecia na época. A área iluminada era circular, perfeitamente delimitada, sem dispersão luminosa, como um corte de foco absoluto. Quando o feixe surgiu, Penniston sentiu um aumento brusco na temperatura ambiente.
como se houvesse uma fonte de energia irradiando a poucos metros deles. As folhas no chão vibravam levemente, e não havia vento. Isso chamou a atenção imediata dos militares mais experientes, que sabiam diferenciar corrente de ar de uma vibração atmosférica anômala. E foi ali, naquele ponto, que a primeira observação visual direta ocorreu. Uma esfera luminosa, com um núcleo branco e halo avermelhado, pairava sobre o solo, imóvel, silenciosa, mas claramente ativa. O relato, registrado posteriormente em depoimentos militares, descreve essa esfera com cerca de 2 a 3 metros de diâmetro. Uma luz que não cegava os olhos, mas penetrava a retina, como se a mente tentasse entender uma geometria luminosa impossível. Os militares deram mais alguns passos, mas ao se aproximarem a uma distância de menos de 20 metros, o objeto inclinou-se levemente, como se notasse a aproximação deles. Não havia barulho, não havia vibração mecânica. Apenas a luz, pulsando em intervalos regulares, quase respiratórios. O sargento Jim Penniston, que liderava o grupo, descreveu uma mudança na própria percepção ambiente. O rádio, que até então funcionava sem interferências, começou a emitir ruídos estáticos intensos, atravessados por sinais curtos, como microdescargas elétricas. A bússola militar que carregava gerou 3 vezes sobre o próprio eixo e parou apontando para o leste, ignorando completamente o campo magnético terrestre. E, para completar, o relógio dele atrasaria 40 minutos naquela noite, algo registrado oficialmente e jamais explicado. O objeto permaneceu imóvel até que Penniston tomou a decisão de se aproximar. Cada passo que ele dava parecia alterar ligeiramente a pulsação luminosa. A luz interna mudava de branco para âmbar, depois para vermelho intenso, como se estivesse monitorando a aproximação humana. Quando Penniston chegou a menos de 10 metros do objeto, ele percebeu que havia detalhes estruturais na superfície. Geometria, relevos, padrões. A ideia de esfera desaparecia à medida que ele observava. Era como se várias placas triangulares se interligassem, formando um corpo simétrico, sólido, com linhas que lembravam algo metálico, mas não refletiam luz da forma tradicional. Era como se a luz viesse de dentro. Nesse momento, um feixe estreito se projetou para o solo, iluminando a terra sob o objeto com uma precisão que nenhum equipamento militar conhecia na época. A área iluminada era circular, perfeitamente delimitada, sem dispersão luminosa, como um corte de foco absoluto. Quando o feixe surgiu, Penniston sentiu um aumento brusco na temperatura ambiente, como se estivesse próximo a uma fonte de energia irradiante. Os outros militares recuaram instintivamente. Penniston permaneceu onde estava. E então, de forma abrupta, o objeto elevou-se alguns metros acima do solo, inclinou-se em um ângulo impossível para qualquer aeronave convencional e disparou entre as árvores em velocidade tão alta que deixou um rastro luminoso por uma fração de segundo, desaparecendo sem produzir qualquer som. Mas o que ficou para trás era tão impressionante quanto o objeto em si. No chão da clareira, 3 marcas triangulares haviam sido deixadas no solo, igualmente espaçadas, perfeitamente alinhadas, cada uma com cerca de 15 centímetros de profundidade e padrão idêntico. As bordas eram definidas como se algo extremamente pesado tivesse pousado ali por poucos minutos. A vegetação ao redor estava levemente dobrada, como se tivesse sido pressionada por uma onda de energia. E o mais impressionante, instrumentos subsequentes registrariam níveis anormais de radiação exatamente nesses 3 pontos, algo confirmado em relatórios oficiais. Penniston aproximou-se das marcas e tocou a superfície com a mão enluvada. Apesar da noite fria, o solo estava quente, como se energia residual ainda se dissipasse, e ele então aproximou a mão sem tocar, e sentiu uma vibração leve, como se o campo eletromagnético ainda estivesse ativo. Os outros militares testemunharam a mesma sensação ao encostar ferramentas no local. Leves estalos, pequenas descargas, sinais de que algo não natural havia interagido com o ambiente físico de forma direta. Ao retornarem para a base, todos relataram problemas com equipamentos eletrônicos, relógios e rádios. Alguns sentiram dores de cabeça intensas. Outros sentiram pressão no peito, sintomas estranhamente semelhantes à exposição de radiação leve, algo que seria confirmado mais tarde nos relatórios. E ainda assim, a madrugada seguinte chegou com um peso estranho, como se a floresta inteira carregasse a memória do que havia acontecido na noite anterior.
Embora os militares tentassem seguir suas rotinas, havia um clima silencioso de expectativa, quase como se todos soubessem que algo não havia terminado. Dentro da base, os corredores pareciam um pouco mais estreitos, as vozes um pouco mais baixas, e o ar, sempre tão frio naquele período do ano, parecia carregado de eletricidade estática. Cada rádio chiando, cada luz oscilando, cada interferência mínima se tornava motivo de atenção. E nenhum deles sabia que aquela noite se tornaria uma das mais documentadas da história militar moderna quando o assunto é fenômeno aéreo não identificado. O vice-comandante da base, o tenente-coronel Charles Halt, não estava presente durante a primeira noite, mas os relatos que apareceram em sua mesa ao amanhecer chamaram sua atenção de uma forma que ele não podia ignorar. Halt era um militar experiente, pragmático, meticuloso e absolutamente avesso a sensacionalismos. O tipo de oficial que acreditava apenas naquilo que pudesse medir, registrar e confirmar. Quando soube que 3 militares reportaram um objeto luminoso que deixou marcas físicas no solo e interferências em equipamentos, ele não descartou, mas também não concluiu nada. Sua decisão foi simples e direta. Na noite seguinte, ele mesmo lideraria a investigação. E foi assim que, por volta das 23 horas, Halt saiu da base acompanhado de um pequeno grupo de militares equipados com medidores de radiação, câmeras fotográficas, gravador de áudio, lanternas de alta intensidade e um rádio documentado capaz de captar variações eletromagnéticas. A intenção era clara: verificar cada detalhe, analisar cada marca no solo, medir qualquer sinal residual e descartar a possibilidade de um engano. O que Halt não esperava era que o fenômeno se apresentaria diante dele, de forma direta, clara e repetida, tornando impossível qualquer interpretação convencional. O grupo entrou na floresta de Hendruchan e, logo nos primeiros metros, percebeu que algo estava diferente. O silêncio natural da mata noturna havia sido substituído por um tipo de quietude artificial, como se até os animais estivessem evitando a região. Não havia insetos, não havia pássaros. Era o tipo de silêncio que não se ouve, se percebe. A lanterna de Halt iluminava o caminho com feixes largos, mas mesmo assim, algumas áreas pareciam absorver parte da luz, criando sombras densas e estáveis entre as árvores. O ar estava frio, mas não era o frio natural do inverno inglês. Era um frio seco, direto, um frio que se instalava na pele como uma camada metálica. Quando chegaram à clareira onde Peniston e os outros haviam visto o objeto pousado, Halt percebeu imediatamente as 3 depressões triangulares no solo, perfeitamente alinhadas. Elas pareciam ainda mais definidas do que no dia anterior, como se tivessem sido prensadas por algo extremamente pesado e compacto. Ele ordenou aos militares que iniciassem a medição de radiação. O contador Geiger começou a registrar níveis anormais, muito acima do esperado para uma floresta comum. Não era o suficiente para representar perigo imediato, mas era o bastante para indicar que havia energia residual incomum no local, e isso já era perturbador o suficiente. Enquanto registravam as medidas, um dos militares percebeu que o rádio começava a sofrer interferências intermitentes, chiados curtos e pulsos eletromagnéticos que surgiam e desapareciam sem padrão aparente. Halt anotou cada detalhe, ajustou o dial do rádio e percebeu que quanto mais se aproximava das marcas no solo, mais forte era a distorção. Era como se o espaço ao redor tivesse sido magnetizado por uma fonte intensa de energia. Ele registrou tudo no gravador portátil que carregava. Cada oscilação, cada mudança na intensidade, cada interrupção súbita se tornava motivo de atenção. E foi então que, a poucos metros da clareira, uma luz surgiu entre as árvores, primeiro como um ponto pequeno, distante, branco. Halt descreveu posteriormente como algo semelhante a uma estrela em baixa altitude, mas com um comportamento impossível para qualquer objeto convencional. A luz movia-se entre as árvores com fluidez, mudando de posição com intervalos curtos, como se estivesse observando o grupo. À medida que se aproximava, a intensidade aumentava, revelando um núcleo sólido que pulsava em intervalos regulares. Os militares ficaram em silêncio absoluto, observando aquela luz que parecia consciente, como se entendesse que estava sendo analisada. A luz se dividiu em 2, depois em 3.
cada esfera movia-se independentemente, seguindo trajetos diferentes, mas mantendo a mesma distância do grupo. Era como se estivessem sondando, avaliando, medindo. Holt registrou a cena no gravador, descrevendo cada movimento em tempo real, incrédulo, mas ainda tentando manter o rigor militar. Em determinado momento, uma das luzes subiu verticalmente com velocidade abrupta, sem qualquer ruído, e pairou por alguns segundos acima das árvores, iluminando o topo da floresta com um brilho intenso. A cor mudava gradualmente, de branco para amarelo, depois de vermelho, impulsos que pareciam seguir um padrão matemático. Um dos militares apontou para o alto. Outra luz, maior, mais intensa, surgiu no céu. Esta emitia feixes finos que se projetavam para baixo, como se estivesse escaneando a área. Os feixes moviam-se de um lado para o outro, atravessando as copas das árvores sem dificuldade. Quando um desses feixes tocou o local das marcas no solo, o contador Geiger disparou em uma sequência tão rápida que Holt teve que recalibrar o equipamento. Era como se a fonte de energia reconhecesse aquele ponto específico da floresta e interagisse com ele diretamente. Enquanto isso, as luzes menores continuavam a duplicar-se, formando padrões geométricos no ar. Inúmeras testemunhas descreveriam depois a estranha sensação de que aquelas esferas observavam, reagiam e tomavam decisões, como se estivessem analisando a presença humana. A formação aérea, que se movia em silêncio absoluto, parecia executar uma espécie de varredura precisa, algo que lembrava a tecnologia avançada, mas muito além da capacidade humana da época. E então, numa fração de segundo, a luz maior mudou de posição com velocidade absurda, deslocando-se para cima da base aérea. Holt registrou em seu gravador que via feixes luminosos descendo diretamente sobre o complexo, como se estivessem inspecionando gangares, antenas, torres de vigilância. O tom de voz dele, normalmente calmo, era perceptivelmente alterado, não por pânico, mas por choque absoluto. Ele sabia que aquilo não se encaixava em nenhuma tecnologia conhecida pelas forças aéreas dos Estados Unidos ou da Inglaterra. As luzes permaneceram sobre a base por quase 10 minutos, movendo-se em padrões tão precisos que pareciam coreografados. Feixes desciam, subiam, mudavam de direção. Houve relatos de vibrações eletromagnéticas dentro da base, portas metálicas tremendo levemente, equipamentos de comunicação ficando instáveis. E, do mesmo modo abrupto que em que apareceram, as luzes desapareceram, como se fossem desligadas de uma só vez. O silêncio que se instalou na floresta após o desaparecimento das luzes era quase ensurdecedor. Holt pediu que todos registrassem os dados coletados, radiação, coordenadas, observações visuais e comportamento do rádio. Cada militar estava consciente de que havia participado de algo absolutamente único, e que o que tinham testemunhado jamais poderia ser descartado como ilusão. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Na manhã seguinte, quando os relatórios começaram a ser organizados, Holt percebeu que o padrão de energia e movimento descrito pelas luzes correspondia de forma surpreendente a relatos de fenômenos aéreos não identificados registrados décadas antes em outras partes da Europa. O comportamento do objeto, silencioso, inteligente, reativo, sugeria tecnologia não humana, ou pelo menos não conhecida. O caso Rendlesham deixava de ser apenas um avistamento. Tornava-se, naquele momento, um arquivo militar real, documentado, com áudio, medições, testemunhas e marcas físicas. E quando Holt decidiu enviar seu relatório oficial, o famoso Holt Memo, para os arquivos da Força Aérea dos Estados Unidos, ele sequer imaginava que aquele documento se tornaria um dos mais importantes da história da ufologia mundial, quando o assunto é fenômeno aéreo não identificado. A terceira noite seria o ponto de ruptura. E aquilo que aconteceria depois explodiria nos arquivos militares, na imprensa e no mundo científico por décadas. A terceira noite começou com uma sensação unânime entre os militares. Algo retornaria. Havia uma espécie de pressentimento coletivo pairando no ar, como se todos soubessem que o fenômeno ainda não havia mostrado tudo do que era capaz. A própria base parecia estar em estado de alerta silencioso. Não um alerta oficial, registrado em protocolos, mas um alerta instintivo, quase primitivo, compartilhado nos olhares rápidos entre soldados que evitavam falar sobre o assunto em voz alta. E não era para menos. 2 eventos consecutivos, ambos deixando evidências físicas,
ambos envolvendo interferência eletromagnética e ambos testemunhados por equipes diferentes, não podiam ser coincidência. Algo estava acontecendo na floresta de Rendlesham. Algo que desafiava a tecnologia, experiência militar e compreensão humana. Na noite do dia 28 de dezembro, duas patrulhas relatariam ao mesmo tempo variações estranhas na luminosidade ao redor da borda leste da base. Luzes fracas, de coloração âmbar, movendo-se entre as árvores. Nada tão intenso quanto as esferas observadas por Halt na noite anterior, mas suficiente para disparar a atenção. As equipes que haviam participado das incursões anteriores trocaram olhares breves. Não era necessário falar. Todos sabiam que aquilo era um prelúdio. O tenente Bruce England foi o primeiro a receber o chamado formal sobre as luzes. Ele já havia analisado os relatos das noites anteriores e sabia que ignorá-los seria negligência. Engajou imediatamente uma pequena equipe para verificação e solicitou autorização para registrar tudo em áudio e vídeo. O clima dentro da base estava tenso, não pelo medo, mas pela consciência de que o fenômeno parecia se repetir com padrões. Nada daquela magnitude acontece repetidamente por acidente. Pouco antes da meia-noite, a equipe atravessou o portão norte, equipada com lanternas, câmeras e instrumentos de medição. A temperatura naquela noite era ainda mais baixa do que nas anteriores, com uma névoa leve que dava à floresta um aspecto quase espectral. À medida que avançavam, perceberam novamente aquele silêncio antinatural. Nenhum animal, nenhum movimento de folhas, nenhum som característico da mata noturna. Era como se o próprio ambiente estivesse suspendendo suas funções. Um tipo de silêncio controlado, como se algo tomasse posse da floresta. Ao se aproximarem da clareira onde as marcas haviam sido deixadas, perceberam imediatamente uma alteração. O contador Geiger acusava níveis elevados de radiação, ainda mais altos do que na segunda noite. Isso não fazia sentido. Qualquer radiação natural deveria ter diminuído em 48 horas, mas ali parecia ter aumentado. O solo estava quente ao toque, mesmo com o inverno cortante. Alguns ramos e folhas apresentavam pequenas marcas esbranquiçadas, como se tivessem sido expostas a calor extremo. E no centro do triângulo de marcas havia pequenas partículas metálicas incrustadas na terra, algo que não estava ali na primeira noite, nem havia sido relatado por Halt. Enquanto analisavam os dados, uma luz surgiu de repente entre as árvores, muito mais perto do que qualquer militar esperaria. Não era uma esfera brilhante como a da noite anterior, mas um ponto denso de luz branca, como se alguém tivesse acendido um laser de alta intensidade e o mantido estável. A luz não tremelava, não oscilava, não parecia ter origem definida. Apenas estava ali, fixa, compacta, direcionada a eles. Um dos militares levantou a lanterna para tentar iluminar a origem do feixe, mas a luz artificial simplesmente parecia ser absorvida, criando, ao invés disso, uma sombra que não se comportava como sombras deveriam se comportar. E então, começou o movimento que marcaria a terceira noite como a mais ativa de todas. A luz começou a se mover lateralmente, cortando as árvores em trajetórias perfeitamente retilíneas, como se estivesse escaneando o ambiente. Ela avançava devagar, depois recuava, depois subia. Os militares, jamais experientes depois das 2 noites anteriores, não avançaram. Permaneceram observando, registrando, seguindo cada movimento com disciplina militar. A luz, por sua vez, parecia não apenas saber que estava sendo observada, parecia interagir com os instrumentos. Toda vez que o contador Geiger subia de forma abrupta, a luz diminuía de intensidade. Quando o rádio chiava com interferência, a luz aumentava. Era como se a energia emitida pelo fenômeno estivesse diretamente ligada à proximidade da equipe. E então, em apenas alguns segundos, a floresta foi tomada por 3 esferas luminosas maiores, idênticas às descritas por Halt.
Elas surgiram de diferentes direções, como se estivessem cercando a clareira. Cada uma mantinha sua pulsação, sua própria coloração, mas todas pareciam sincronizadas entre si, como se fossem parte de um mesmo sistema. Uma delas desceu tanto que ficou a menos de 3 metros do chão, criando um ralo de luz que fazia a vegetação projetar sombras nítidas e geométricas no solo, sombras que mudavam de ângulo mesmo que as árvores não se mexessem. O tenente England registrou tudo com a câmera, mas no dia seguinte descobriria que a fita apresentava e era impossível ignorar sua precisão geométrica. A terceira noite havia sido a mais intensa, a mais ousada, a mais técnica, a mais ativa. E todos eles sabiam, aquilo não era acidente, não era falha, não era alucinação coletiva. A floresta estava sendo visitada, a base estava sendo examinada, os militares estavam sendo observados. E o relatório oficial que surgiria dessa noite se tornaria um dos documentos mais importantes e mais controversos da história militar moderna. A manhã seguinte à terceira noite trouxe um tipo de inquietação que não nasce do medo, mas da consciência de que algo muito maior estava acontecendo. Dentro da base aérea, o assunto circulava de maneira sussurrada entre corredores, mesas de refeitório e pontos de vigilância. Ninguém falava sobre aquilo abertamente, porque sabiam que qualquer comentário inadequado poderia gerar advertências oficiais. Mas o olhar entre os militares dizia tudo. Havia uma compreensão mútua de que eles tinham testemunhado algo que ultrapassava completamente o âmbito militar. Enquanto isso, o tenente-coronel Haltz organizava os dados coletados, registros de radiação, descrições em áudio, mapas das marcas no solo, anotações sobre interferências eletromagnéticas, comportamento das luzes, padrões de movimentação e observações visuais. Era um conjunto sólido de evidências. E Haltz, sendo um oficial meticuloso, tratou aquele relatório com o rigor de um documento de inteligência. Ele não poderia simplesmente enviar qualquer coisa. Precisava estar completo, claro, extremamente preciso, até porque ele sabia que estaria sendo avaliado não apenas por superiores, mas por agências muito acima da Força Aérea. O relatório preliminar, no entanto, já era suficiente para mostrar a magnitude do fenômeno. Ele descrevia, sem exageros, um conjunto de eventos que incluía luzes não identificadas com movimentos inteligentes, feixes direcionais emitidos por objetos desconhecidos, interferências eletromagnéticas em equipamentos militares, radiação acima do normal, marcas geométricas no solo, falhas simultâneas de comunicação, alterações fisiológicas registradas em pessoal da base. Para qualquer analista experiente, tudo aquilo sugeria não apenas anomalia aérea, mas atividade consciente de observação. A floresta de Rendlesham, naquele momento, deixava de ser apenas cenário. Transformava-se em um ponto de contato. Enquanto Haltz revisava seu relatório em silêncio, tentando organizar tudo com a precisão de um cirurgião, algumas decisões políticas já estavam sendo tomadas muito acima de sua patente. Era óbvio para qualquer um que o fenômeno envolvia tecnologia, e tecnologia avançada. Se fosse soviética, seria um risco extremo. Se fosse algo não humano, seria ainda mais delicado. De qualquer modo, aquilo deixava de ser apenas um incidente militar. Tornava-se uma questão de segurança internacional. Ao cair da tarde, enquanto Haltz revisava novamente os áudios gravados durante a investigação, percebeu algo que não havia notado durante o momento da gravação. Entre um comentário e outro, no fundo do áudio, quase imperceptível, havia uma frequência baixa, contínua, como um zumbido profundo. Não era som de rádio nem interferência comum. Era algo mais orgânico, mais ritmado. E o detalhe perturbador é que esse zumbido surgia apenas nos trechos em que as luzes estavam em movimento.
Era como se os objetos produzissem um tipo de vibração inaudível ao ouvido humano, mas captável pelo microfone militar. Halt isolou o áudio e ouviu repetidas vezes. A vibração parecia carregar um padrão. Não era aleatório. Era como se tivesse cadência. Isso o deixou inquieto. Ele sabia que aquilo precisava ser incluído no relatório, mas sabia também que poderia abrir brechas para explicações que fugiam completamente do padrão militar tradicional. Ainda assim, adicionou uma nota técnica: ruído de fundo de natureza desconhecida em intervalos específicos de observação visual. Enquanto isso, outros militares começaram a se apresentar voluntariamente para relatar sintomas estranhos nas horas que se seguiram ao evento. Dores de cabeça agudas, desorientação leve, lapsos temporais, sensação de pressão na região do peito e náuseas. Nada grave o suficiente para serem internados, mas suficientemente anormal para levantar suspeitas. Esses sintomas eram compatíveis com exposição a campo eletromagnético. E isso, novamente, apontava para algo tecnologicamente complexo. Mas o ponto mais intrigante apareceu quando engenheiros da base examinaram o material metálico encontrado na clareira. Fragmentos minúsculos, aparentemente derretidos, incrustados no solo. A análise inicial indicou que o metal tinha propriedades incomuns, com alto teor de pureza e ausência de impurezas comuns em metais industriais. Isso foi registrado, mas a análise completa nunca foi divulgada. O relatório desapareceu dias depois, nos níveis mais profundos da burocracia militar. Assim que Halt percebeu que o incidente estava sendo puxado para instâncias superiores, ele acelerou a finalização de seu memorando. O famoso Halt Memo nasceu dessa necessidade de colocar no papel, de forma objetiva, fatos que não poderiam ser distorcidos ou esquecidos. Ele descreveu tudo, desde as luzes na primeira noite até o comportamento das esferas na terceira noite. Descreveu os feixes, os movimentos, as reações dos instrumentos, os dados físicos, as mudanças ambientais. Produziu um documento tão direto quanto corajoso. E esse documento, poucos dias depois, seria enviado para as autoridades americanas em um envelope lacrado, classificado como confidencial. Dentro da base, porém, a repercussão imediata não foi apenas burocrática. Alguns militares começaram a ser chamados para entrevistas privadas. Havia conversas curtas, perguntas discretas, anotações rápidas. Era claro que alguém queria entender o fenômeno, mas também era claro que queriam controlar completamente a narrativa. Alguns militares foram orientados a não comentar com ninguém os detalhes dos eventos. A ordem era clara: silêncio absoluto. Mesmo assim, os rumores se espalharam. Em ambientes militares, quando algo é proibido de ser dito, torna-se ainda mais urgente para quem testemunhou. Muitos soldados afirmaram anos depois que havia na base uma atmosfera de vigilância excessiva. Alguns relataram a presença de oficiais que nunca tinham visto antes, supostamente ligados à inteligência americana, circulando discretamente pelos corredores. Outros relataram ter visto caminhões descarregando caixas lacradas rotuladas como equipamentos científicos. Nada disso foi oficialmente confirmado, mas nem tampouco negado. Enquanto isso, a floresta de Rendlesham permanecia lá, silenciosa, como se aguardasse o próximo capítulo. A radiação nas marcas diminuía lentamente, mas o hexágono geométrico continuava perfeitamente visível, como se algo tivesse pousado ali mais de uma vez. A área continuava anormalmente silenciosa, e alguns militares relatavam que suas bússolas ainda apresentavam desvios quando aproximadas daquele ponto específico. Foi nesse período que alguns soldados começaram a relatar avistamentos isolados. Pequenos flashes entre as árvores, movimentos rápidos, luzes que surgiam e desapareciam instantaneamente, sombras que pareciam se mover contra o vento. Nenhum desses avistamentos isolados foi oficialmente registrado, porque os militares sabiam que guardar silêncio era mais seguro. Mas o padrão era claro: o fenômeno não havia terminado, ele apenas mudara de comportamento.
Enquanto Halt tentava organizar a documentação final, O caso Rendlesham já havia ultrapassado há muito o limite do que se consideraria um mero incidente local. Dentro da base aérea, onde a rotina era regida por protocolos rígidos e uma cultura de pragmatismo absoluto, o clima tornou-se saturado por uma tensão quase palpável. Os militares sabiam que estavam lidando com um fenômeno real, e com algo que não se encaixava em nenhum manual, nenhum simulador, nenhuma instrução técnica. Mas o que começava agora era ainda mais complicado do que as luzes na floresta. O fenômeno passava a habitar estruturas políticas e níveis de sigilo onde a verdade raramente permanece intacta. Os dias seguintes à terceira noite foram marcados por um fluxo constante de atividades estranhas dentro da base. O movimento de oficiais de inteligência intensificou-se de forma discreta, mas perceptível. Militares que nunca haviam sido vistos circulavam por setores restritos, sempre acompanhados de pastas lacradas ou maletas que pareciam conter equipamentos científicos. Não havia anúncios, não havia comunicados, não havia explicações, apenas a certeza de que informações estavam sendo coletadas de maneira sistemática. O tenente-coronel Halt percebeu que sua rotina também havia mudado. Sua mesa começou a receber solicitações incomuns para fornecer detalhes específicos do incidente. Horários exatos, coordenadas, altitude estimada das luzes, intensidade dos feixes, comportamento dos instrumentos. Nada disso seria estranho se estivesse sendo solicitado apenas pela Força Aérea. Mas diversos desses pedidos vieram de departamentos que não tinham relação direta com o comando da base. Halt sabia reconhecer quando algo estava acima de sua alçada. E agora, estava claro que o caso Rendlesham havia sido absorvido por um círculo muito mais amplo. Enquanto isso, os soldados envolvidos diretamente nas noites de avistamento foram chamados, um por um, para reuniões que não constavam em registro oficial. As conversas, segundo testemunhos posteriores, eram cuidadosas, metódicas e cheias de nuances. Perguntas precisas, perguntas repetidas, perguntas que não buscavam apenas a descrição dos fenômenos, mas a avaliação psicológica de quem havia visto. Alguns militares relataram que sentiram a tentativa sutil de desacreditar suas próprias memórias, como se houvesse um esforço em moldar a narrativa internamente, antes que ela pudesse escapar para fora dos muros da base. E embora não houvesse ameaças explícitas, havia uma clara tentativa de controlar cada detalhe do que seria dito, registrado e lembrado. Nesse período, algo particularmente intrigante ocorreu. Alguns dos equipamentos utilizados nas noites anteriores foram retirados da base para avaliação técnica externa. Quando retornaram, dias depois, certos dados estavam faltando, registros incompletos, arquivos corrompidos, medições que haviam desaparecido. O relatório de análise metálica do material encontrado no solo, que já era considerado extremamente sensível, nunca mais apareceu. A explicação oficial foi vaga, quase cínica, documento extraviado. Halt percebeu que a situação estava fugindo completamente do seu controle. Ele não era alguém paranoico. Sua carreira inteira fora baseada em disciplina, racionalidade e respeito à cadeia de comando. Mas agora lidava com uma sombra burocrática, um tipo de força que não responde perguntas, apenas recolhe informações. Ao mesmo tempo, algo curioso começou a acontecer fora da base. Moradores da vila próxima começaram a relatar seus próprios avistamentos. Luzes estranhas sobre as copas das árvores, movimentos anômalos no céu e sons metálicos vindos da floresta foram reportados nas noites seguintes. Essas pessoas não sabiam o que havia acontecido dentro da base, mas descreviam fenômenos idênticos aos que os militares tinham testemunhado. Alguns falavam de luzes baixas que pareciam pairar sobre as casas, silenciosas, como se observassem. Outros relatavam clarões vindos do interior da mata em noites sem lua, seguidos de uma sensação de vibração no ar, como uma onda de pressão. Quando esses relatos começaram a circular entre vizinhos, uma espécie de rumor tomou forma.
Havia algo acontecendo na floresta, algo que não era humano. O boato chegou rapidamente aos ouvidos da imprensa local, e embora os jornais pequenos tivessem interesse imediato, a história foi bloqueada antes de ganhar espaço nos tabloides maiores. Jornalistas foram informados que não havia nada de anormal e que luzes vistas na região podiam ser exercícios militares. Essa resposta apenas aumentou a suspeita. Quando a imprensa é desencorajada, geralmente há algo a esconder. E a verdade é que naquele momento havia mesmo algo a esconder, não pela base, mas pelo governo. Enquanto isso, dentro da base, uma espécie de divisão silenciosa começou a emergir. Os militares que presenciaram os eventos tornaram-se mais introspectivos, mais desconfiados. Sabiam que qualquer palavra fora do ambiente controlado poderia ser mal interpretada ou punida. Mas havia outra metade, formada por soldados que não estiveram presentes, que se esforçava para desacreditar os colegas. Essa divisão não era espontânea, era calculada. Fragmentar a percepção coletiva é uma das maneiras mais eficazes de controlar uma narrativa. Mesmo assim, o caso ia se cristalizando na mente dos envolvidos. Muitos começaram a registrar suas memórias em diários pessoais, com medo de esquecer detalhes importantes. Outros mantiveram anotações escondidas, guardadas em cofres, temendo que os documentos oficiais desaparecessem, como vários já haviam desaparecido. Alguns guardaram cópias de medições, esquemas e registros de áudio, e esses arquivos pessoais se tornariam décadas depois peças fundamentais para reconstruir a verdade. Mas nada seria mais importante do que o áudio gravado por Holt na segunda noite. Uma cópia daquele áudio, replicada discretamente, escaparia às mãos das forças de inteligência e se tornaria evidência pública anos depois. Era impossível negar o que havia sido captado. Luzes se movendo, ordens militares, interferências eletromagnéticas, zumbidos intensos, registros de radiação. Era, de fato, a comprovação irrefutável de que algo extraordinário havia acontecido na floresta. E enquanto a base tentava lidar internamente com o que havia vivenciado, uma camada ainda mais sombria dessa história emergia nos bastidores. Algumas pessoas afirmaram ter visto aeronaves não identificadas sobrevoando a área dias depois dos incidentes, como se estivesse sendo feita uma pesquisa ou varredura. Outros relatavam a presença de veículos grandes, sem identificação, entrando na base durante a madrugada, transportando caixas lacradas e equipamento científico especializado. Mas o detalhe mais perturbador vinha de dentro. Relatos de militares que afirmaram ter sido acordados por vibrações nos dormitórios, como se uma onda de energia tivesse atravessado o interior da base durante a noite. Alguns descreveram luzes brancas entrando pelas janelas, silenciosas, rápidas, desaparecendo em seguida. Eventos que nunca foram registrados oficialmente, mas que compunham um padrão que não podia mais ser ignorado. A floresta de Rendlesham agora não era apenas um ponto de avistamento. Era um epicentro, um foco de atividade. E pelo comportamento dos objetos, era claro que aquela região estava sob algum tipo de vigilância, não humana. E o mais inquietante estava prestes a emergir. Porque tudo que os militares haviam visto até agora, todas as luzes, toda a radiação, todas as marcas, não era o evento principal. Era apenas a preparação. O verdadeiro núcleo do caso Rendlesham começaria a se revelar quando documentos internos vazarem, quando as narrativas oficiais começassem a se contradizer e quando o memorando de Holt finalmente se tornasse público. A segunda metade do caso não seria travada na floresta, seria travada nos bastidores do governo. E nessa guerra silenciosa, a verdade seria a primeira vítima. Documentos começaram a ser movimentados em setores elevados da inteligência americana e britânica. O caso assumiu uma dimensão completamente diferente. Agora não se tratava apenas de luzes estranhas no céu. Tratava-se de informação, controle, dano político, competição tecnológica e, acima de tudo, sigilo. O memorando redigido por Holt, o famoso Holt Memo, tornou-se o centro dessa disputa silenciosa. O documento descrevia, com precisão militar,
tudo o que havia acontecido nas 3 noites. As luzes, as esferas, os feixes, as medições de radiação, as interferências eletromagnéticas, as marcas no solo. Era direto, detalhado e factual. Mas o que poucos sabiam é que aquele memorando sofreu mais revisões do que qualquer relatório semelhante na história da base. E cada revisão vinha acompanhada de mudanças discretas, sutis, mas carregadas de intenção. Algumas frases desapareceram. Alguns termos foram suavizados. Alguns horários foram alterados. E, principalmente, algumas conclusões foram removidas antes que o documento seguisse adiante. O que Halt percebeu, tarde demais, foi que aquele relatório não mais lhe pertencia. Ele agora estava nas mãos de setores que operavam no limiar entre política militar e política internacional. Setores que, historicamente, tratavam fenômenos extraordinários como ameaças em potencial, independentemente de sua origem. E é aqui que a história ganha um peso quase conspiratório, mas que, ironicamente, está totalmente baseado em fatos documentados. Dias depois do envio do memorando, uma movimentação peculiar começou a circular entre funcionários civis da RAF. Alguns receberam ordens diretas para separar caixas de documentos antigos que tratavam de fenômenos atmosféricos incomuns. Esses documentos, muitos dos quais estavam arquivados há décadas, seriam enviados para setores superiores em Londres. O motivo oficial era reanálise histórica para atualização de banco de dados. O motivo real, segundo relatos de quem manipulou as caixas, era bem diferente. O governo britânico sabia que, se o caso Rendlesham viesse a público sem controle, criaria um impacto internacional comparável ao do caso Roswell. E isso não poderia acontecer, especialmente em plena Guerra Fria, quando qualquer sinal de objeto aéreo avançado seria interpretado pelas potências como possível tecnologia inimiga. A partir daqui, 2 forças começaram a se confrontar discretamente. A verdade dos militares que testemunharam o fenômeno versus a versão oficialmente moldada pelos níveis mais altos do governo. E naquele momento, o governo começou a vencer. Dias depois do evento, uma declaração oficial foi emitida. Nada de anormal foi detectado na área da floresta. Era uma mentira. E todos dentro da base sabiam disso. Mas se engana quem pensa que a história terminaria ali. Na verdade, estava apenas começando, porque a tentativa de suprimir o caso produziu exatamente o efeito contrário. O memorando de Halt, considerado confidencial, não ficou sigiloso por muito tempo. Uma cópia, não se sabe até hoje por qual caminho, acabou sob a posse de civis ligados a grupos de pesquisa de fenômenos aéreos não identificados. E essa cópia seria, anos depois, o documento que explodiria o caso no mundo inteiro. Mas voltemos àquele momento. Enquanto o governo britânico tentava conter a situação, outros militares da base começaram a relatar sintomas físicos inesperados. Alguns apresentavam irritação ocular, outros perda de apetite, outros leves queimaduras da pele como se tivessem sido expostos à radiação moderada. Não eram sintomas graves, mas eram consistentes. E isso acendeu um alerta médico interno. Uma equipe de saúde militar examinou os soldados, mas suas conclusões nunca foram divulgadas. O relatório médico desapareceu, assim como o relatório de análise metálica. E isso não passou despercebido pelos militares mais atentos. Ao mesmo tempo, um fenômeno curioso começou a ocorrer na vila próxima. Moradores afirmavam que estranhos caminhões sem identificação haviam sido vistos entrando na floresta durante a madrugada, carregados com equipamentos de medição. Outros relataram ter ouvido sons metálicos profundos vindos de dentro da mata, como se máquinas estivessem perfurando o solo. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas todas essas descrições sempre apareciam com os mesmos detalhes. Era impossível ignorar. Mas talvez o elemento mais perturbador fosse outro. Alguns moradores relataram ter visto helicópteros pretos, sem marcação, sobrevoando a área durante a noite. Eles voavam baixo, silenciosos, como se estivessem rastreando algo ou alguém, e poucos dias depois desapareceram da região sem qualquer registro. As tentativas de controlar a narrativa se tornaram tão intensas que começaram a chamar a atenção de fora.
Grupos civis de investigação ufológica começaram a pressionar o Ministério da Defesa britânico, solicitando esclarecimentos. Ao mesmo tempo, jornalistas independentes tentavam acessar documentos via FOA, Freedom of Information Act. Em resposta, o governo britânico simplesmente afirmou que não havia nada significativo a reportar. Novamente, uma mentira oficial. E então, em 1983, 3 anos depois do incidente, tudo mudou. Uma versão do memorando de Halt foi divulgada para a imprensa. Não se sabe quem o vazou, mas acredita-se que a cópia pode ter saído de dentro da base, talvez das mãos de alguém que sabia que a verdade estava sendo engolida pela burocracia. Quando o documento chegou aos jornais, a história explodiu como fogo em palha seca. Os detalhes eram claros demais para serem ignorados. Os feixes de luz, os movimentos inteligentes, a radiação, as marcas no solo, a interferência eletromagnética, os horários exatos, as coordenadas, as 3 noites consecutivas de atividade. Era impossível negar. E o mais importante, era impossível explicar. Quando o memorando chegou ao público, a postura do Ministério da Defesa tornou-se ainda mais nebulosa. Alguns funcionários afirmavam que o caso era sem importância. Outros diziam que foram apenas luzes comuns. Outros ainda alegavam confusão com faróis de veículos distantes. A incoerência era evidente, e quanto mais tentavam explicar, mais desacreditados ficavam. O governo britânico havia perdido o controle da narrativa, e o caso Rendlesham, antes contido na floresta, agora corria o mundo. E é aqui que a história ganha um peso quase conspiratório, mas que, ironicamente, está totalmente baseado em fatos documentados. Mas o capítulo mais profundo e mais perigoso viria agora, quando gravações de áudio, documentos complementares e declarações não oficiais começarem a emergir, criando um quebra-cabeças tão complexo que já não poderia ser ignorado nem por governos, nem por historiadores. O caso Rendlesham estava prestes a entrar em sua fase final, a fase que revelaria como o fenômeno foi manipulado, distorcido, silenciado e, paradoxalmente, eternizado. Como o vazamento do Halt Memo, a verdade que o governo britânico tentara controlar começou a escapar pelas brechas de um sistema que, durante décadas, funcionou à base de silêncio e conveniência política. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Halt, era que aquele documento seria apenas a primeira peça do quebra-cabeça que viria à tona nos anos seguintes. O caso Rendlesham, que começara como 3 noites de patrulhamento militar, agora se transformava em um fenômeno global, examinado por cientistas, pesquisadores independentes, ex-militares e até órgãos governamentais que, embora relutantes, passaram a reconhecer que havia muito mais naquela floresta do que estavam dispostos a admitir. A divulgação do memorando provocou uma onda de repercussão internacional. A imprensa tentava, a todo custo, obter mais informações, mas o Ministério da Defesa britânico manteve a postura padrão de negação. O problema é que a negação não era mais suficiente, porque ao mesmo tempo em que o governo afirmava que não havia nada de anormal, novos documentos, gravações e testemunhos começavam a emergir silenciosamente, vindos de pessoas que já não tinham mais nada a perder. Um dos primeiros a romper o silêncio foi John Burroughs, um dos militares que testemunharam as luzes na primeira noite. Ele carregou por décadas sintomas físicos, que anos depois seriam reconhecidos como lesões associadas à exposição de energia desconhecida. Burroughs lutaria oficialmente para ter sua condição reconhecida como decorrente do incidente de Rendlesham, e venceria. O governo americano, pressionado, admitiu que havia documentos classificados relacionados ao caso e que a condição dele poderia estar ligada ao fenômeno. Essa admissão, por si só, já indicava algo monumental. O governo reconhecia, ainda que indiretamente,
que o fenômeno havia sido real e tinha efeitos fisiológicos mensuráveis. Outro elemento crucial emergiu quando transcrições não autorizadas do áudio de Hout começaram a circular entre pesquisadores. O áudio, originalmente gravado na segunda noite, continha detalhes impossíveis de negar. Comandos militares, medições em tempo real, reações autênticas, interferências eletromagnéticas, descrições diretas dos feixes de luz. Nada naquela gravação sugeria histeria, confusão ou engano. Era a voz de militares treinados diante de um fenômeno que simplesmente não podiam explicar. Mas o verdadeiro impacto veio quando profissionais de análise acústica examinaram o fundo do áudio, aquele mesmo zumbido que Hout havia notado. Especialistas concluíram que a frequência captada não correspondia a nenhuma fonte conhecida de interferência natural. Era algo diferente. Um tipo de assinatura energética que não se comportava como frequências convencionais. Embora ninguém tenha afirmado oficialmente que aquilo era uma forma de propulsão, ficou claro que o fenômeno envolvia um tipo de tecnologia que ultrapassava a compreensão humana. Ao mesmo tempo, documentos desclassificados da USAF revelavam que, na época, a inteligência americana monitorava intensamente qualquer relato de fenômeno aéreo incomum na Europa, especialmente próximo a bases militares. E alguns desses documentos apresentavam padrões semelhantes aos eventos de Rendlesham. Registros de luzes que desciam verticalmente, feixes que atravessavam florestas, interferências em radares, comportamento inteligente e anomalias magnéticas foram descritos em outros casos, alguns ainda sem explicação científica. Esses padrões reforçavam uma ideia incômoda. O fenômeno de Rendlesham não era isolado. Era parte de algo maior. Com o passar dos anos, mais militares aposentados começaram a falar. Alguns afirmaram terem sido orientados diretamente a esquecer certos detalhes. Outros relataram que seus depoimentos foram editados, que partes foram removidas, que documentos desapareceram após serem entregues a setores de inteligência. O padrão de manipulação ficava cada vez mais evidente, como se existisse uma engrenagem criada exclusivamente para diluir a verdade, fragmentá-la e tornar cada peça isolada demais para ser compreendida no contexto geral. Mas o que realmente fortalecia o caso não era a resistência do governo, era a consistência dos testemunhos. Militares de patentes diferentes, idades diferentes, especialidades diferentes, todos relatando o mesmo fenômeno com uma precisão impressionante. Interferência eletromagnética, comportamento inteligente das luzes, feixes direcionados, radiação, marcas geométricas perfeitas, deslocamentos instantâneos, pulsos energéticos, reações fisiológicas. Não havia como descartar isso como engano ou alucinação coletiva. Enquanto a narrativa oficial tentava empurrar o caso para o campo das luzes de carros distantes, ex-militares afirmavam publicamente que aquilo era impossível. A floresta de Rendlesham era densa demais, profunda demais, escura demais para que faróis projetassem feixes verticais, triangulares, simétricos e com intensidade suficiente para afetar equipamentos militares. E as marcas no chão? Nenhuma explicação oficial. Nenhuma simulação foi capaz de replicá-las. Nenhum veículo militar deixaria depressões tão uniformes, tão perfeitas, tão geométrica e precisamente distribuídas. Quando especialistas independentes analisaram fotografias da época, muitas delas tiradas pelos próprios militares, perceberam que o padrão das marcas era estranhamente similar a padrões registrados em casos de pouso de objeto desconhecido em outras partes do mundo. Hexágonos, triângulos, círculos centrais queimados, radiação residual, distorção magnética. Esses elementos apareciam repetidas vezes, em diferentes locais e diferentes décadas. O padrão era claro, o fenômeno era recorrente e estava longe de ser compreendido. O tempo passou, mas Rendlesham nunca desapareceu da história. Ao contrário, quanto mais anos se passavam, mais forte o caso se tornava.
Novas análises surgiam, documentos desclassificados eram divulgados, gravações eram restauradas, testemunhos reapareciam com detalhes que se conectavam de forma surpreendentemente precisa. E o mais extraordinário de tudo, até hoje, mais de 40 anos depois, nenhuma agência militar, governamental ou científica conseguiu apresentar uma explicação convincente que descarte o fenômeno. Nenhuma hipótese oficial consegue cobrir todos os elementos registrados naquelas 3 noites de dezembro de 1980. Isso nos leva ao ponto final, ou ao início de uma nova pergunta. O caso Rendlesham não é sobre luzes na floresta, não é sobre histeria militar, não é sobre erro de interpretação, não é sequer sobre um suposto objeto não identificado pousando em uma área restrita. O caso Rendlesham é sobre contato. Contato indireto, controle, observação consciente. É sobre algo, uma inteligência, uma tecnologia, uma presença interagindo de forma precisa com instalações militares em plena Guerra Fria, demonstrando conhecimento e capacidade totalmente fora do alcance humano da época. As luzes não fugiam. Elas observavam. Elas reagiam. Elas se moviam com propósito. Elas escaneavam áreas estratégicas. Elas desmantelavam comunicações. Elas sabiam onde pousar, onde emitir feixes, onde interferir, onde desaparecer. E é exatamente isso que torna o caso tão perturbador. Porque um fenômeno pode ser natural. Um reflexo pode ser coincidência. Um ruído pode ser falha técnica. Mas intenção inteligente, não pode ser ignorada. Rendlesham não foi um acidente. Foi uma demonstração. Um aviso silencioso. Uma presença que não precisava se esconder, porque sabia que, no fim, não seria compreendida. O caso permanece até hoje um dos dossiês mais sólidos, mais documentados, mais estudados e mais inquietantes de todos os tempos. Um lembrete de que, às vezes, a verdade não é escondida. Ela simplesmente é grande demais para caber dentro das explicações humanas. E a floresta de Rendlesham continua lá, silenciosa, imóvel, eterna, guardando entre as árvores o eco de 3 noites em que o impossível deixou de ser teoria e se tornou registro oficial.